Dando sequência ao estudo das frações, vamos falar um pouquinho sobre números mistos, tá? Número misto é um número misturado, é número que é fração e número inteiro, ao mesmo tempo numa representação. Então, por exemplo, aqui está escrito 2 inteiros e 3 quartos. Como que a gente percebe? Porque graficamente, no livro, numa questão, na apostila, enfim, vai aparecer um número com um outro fracionário do lado. Então, o número está na frente um pouco deslocado, para dar a percepção de que é um número inteiro. Então, aqui está 2 inteiros e 3 quartos. Para eu converter numa fração única, né, sair de um número misto para ser uma fração única, no caso, uma fração imprópria, eu tenho que fazer a seguinte coisa. Eu pego o 4, multiplico por 2. 4 vezes 2, 8. Somo com o 3. Tá? Então, vai fazer 4 vezes 2, 8, mais 3, 11. 11 o quê? 11 da família quartos. Tá? Então, multiplica aqui e soma. E a família resultante é a família que eu tenho, quartos. Por exemplo, nesse exemplo aqui, qual é a família? 7. Então, eu sei que vai resultar na família 7. Família 7, moço. Muito bom. Faz a estruturazinha. 3 vezes 7, 21. Mais 2, 23. 23 sobre 7. Aqui, 3 vezes 5, 15. 15 mais 2, 17. 17 terços. Sempre desse jeito. Né? O número da frente é um número inteiro. Então, você vai multiplicar pela quantidade da família, pelo tipo da família, e somar com o numerador que você tem. Então, aqui, ó, 4 inteiros e 1 sétimo. 7 vezes 4, 28. 28 mais 1, 29. 29 o quê? Sétimos, que era da família sétimos. É sempre assim. A família é conservada. Né? Isso é uma forma de representação numérica. Tá? Você está misturando a parte inteira com a parte fracionária de uma forma só, fazendo uma única representação. E tem o inverso. O inverso é o seguinte: eu tenho, por exemplo, uma fração imprópria. Aqui, o 12 é maior do que o 5, portanto, isso é uma fração imprópria. Para eu descobrir o número misto que representa essa fração, é simplesmente fazer a conta que está declarada aqui. 12 dividido por 5. Então, 12 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Eu tiro do 12, o que sobra? 2. Então, veja, eu obtive, através dessa operação, eu tenho 2 inteiros, tá aqui, ó, 2 inteiros. Se eu fosse continuar a divisão, eu continuaria 2 por 5 e paro no 2 por 5, sem fazer a conta. Tá? E veja, se eu fizer o teste, aqui é vezes e depois soma. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. 12 quintos é o que eu tinha. Então, você falar 12 quintos ou 2 inteiros e 2 quintos é exatamente a mesma coisa. Quando eu uso um, quando que eu uso outro? Depende do que você está querendo fazer. Tá? Mais um exemplo. Eu tenho 16 terços. 16 terços eu quero transformar para número misto. O que eu vou fazer? Vou escrever a conta. 16 terços. 16 divide por 3. 16 por 3 dá 5. 5 vezes 3, 15. 16 menos 15 resta 1. Ou seja, o resto é 1. Então, vai ser 5 inteiros mais 1 terço. Então, 5 inteiros mais 1 terço. Se eu fizer o teste, aqui, ó, vezes, e aqui soma. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. 16 terços. É o que eu tinha. Então, 16 terços e 5 inteiros e 1 terço é exatamente a mesma coisa. Mais um exemplo. 22 sétimos. 22 por 7 dá 3. Tá? Aí, 3 vezes 7, 21, tira, sobra 1. Então, eu tenho, na verdade, 3 inteiros e, continuando a conta,
1 sétimo, 3 inteiros e 1 sétimo. Isso tem que ficar muito claro na hora de fazer operações, tanto soma, diferença, produto. Eu primeiro preciso converter o número misto numa fração imprópria para depois poder operar. Eu não consigo fazer direto, é mais complicado. Até dá, mas é um pouco mais complicado. Então, veja só, vamos supor que eu tivesse 2 terços mais 4 inteiros e 2 quintos. É melhor a gente transformar o 4 inteiros e 2 quintos, mediante esse processo aqui, numa fração, 22 quintos, né? Porque, ó, 5 vezes 4, 20, mais 2, 22. Só que daqui eu tenho o quê? 2 terços mais 22 quintos. Aí eu teria que ir de novo na aula da soma e da diferença, porque eu preciso tirar o MMC e fazer a compensação do numerador. Tá? Tira o MMC e faz aquela passagem de divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Não vou fazer, vou deixar só indicado que daqui para diante a gente já tem que saber o que vai fazer. Então é o seguinte, vamos supor que eu tenha 3 quartos mais 1 inteiro e 3 meios. Eu preciso converter esse número misto para uma fração. Aí 2 vezes 1 mais 3, 5 meios. Aí eu teria 3 quartos mais 5 meios. De novo, tem que tirar o MMC, fazer aquela coisa da compensação do numerador, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, eu vou ter uma outra fração. Né? Aqui, mais um exemplo. Veja, aqui eu tenho 2 números mistos. Eu tenho que converter esse numa fração e esse numa fração. Aí vai ser 5 vezes 2, 10, 13 quintos, mais 25 sextos. Aí, de novo, eu teria que tirar o MMC para dar continuidade e fazer a compensação dos numeradores. Tá? Isso é sempre muito importante. Então, quando a gente pega um exercício, você tem que mais ou menos ter a noção do que vai ser feito ali, quais são os passos que que vão ser dados para poder entender como é que faz. Né? Aqui, olha só, aqui eu tenho 3 números mistos somando e subtraindo. Então, o que é necessário fazer? Converter esse, vai virar 19 sextos. Converter esse, 13 quintos. Converter esse, 5 terços. Veja que é uma soma e uma subtração. Teria que tirar o MMC e fazer toda aquela compensação. E aí você vai obter uma única fração. Tá? Então, os números mistos, eles aparecem para você perceber que ele é um número misturado, fração e número inteiro. Então, não dá para operar rapidamente, tem que fazer essa passagem. Tá? Então, por enquanto é isso. Vamos fazer na próxima aula mais alguns exercícios.